e nunca mais, de fato é. Mas as pessoas que vão ser circuncidadas aqui são outras. Se lermos mais um pouco, observe o verso 4, diz assim: E foi esta causa porque Josué os circuncidou. Ele vai explicar agora o porquê da circuncisão. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Então aqui tem o motivo pelo qual há necessidade dessa circuncisão. Os que tinham saído do Egito foram circuncidados. Os homens deveriam ser circuncidados ao 8º dia. E aquela primeira remessa, a primeira geração, ela foi toda circuncidada. Mas a geração que nasceu no deserto não foi circuncidada. 40 anos e não havia mais circuncisão. E agora, quando eles vão entrar na terra, eles precisam ser circuncidados. Por que isso? Para entender, eu preciso que você volte comigo lá para o texto que institui a circuncisão, Gênesis capítulo 17. Volte comigo, por favor. Gênesis 17. O texto começa assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem dentre vós será circuncidado. Perceba que ele diz: esta é a minha aliança. E aí ele fala da circuncisão. Mas antes ele tinha dito: esta é a minha aliança entre mim e ti. Eu te serei por Deus e tu serás por meu povo. Peraí, o que é a aliança aqui? É a circuncisão ou é a relação de Deus com o povo? A aliança, internamente, ela se dá pela relação pactual entre Deus e o povo. E essa aliança, ela já havia sido posta no capítulo 15, quando Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça. Ali, Deus passa a ser o Deus de Abraão e de toda a sua descendência. Percebe? Então é uma obra interna que acontece inicialmente. É a fé onde eu creio na obra de Cristo, e ele cria na obra de Cristo que ainda viria, ele crê na morte do Cordeiro, esta fé lhe é imputada no coração e a justiça de Cristo imputada a ele, logo ele é justificado dos seus pecados. Então esta é a aliança relacional, pactual, entre Deus e o povo. Isso se deu ainda no capítulo 15. Agora, no capítulo 17, ele volta a tratar desta aliança individual, uma aliança pactual, uma aliança interna, e ele diz: esta é a minha aliança, e diz: circuncide os teus filhos. Porque aquilo que foi feito no meu coração é interno, ninguém vê. E era necessário fazer distinção entre o povo de Israel e os demais povos do mundo. Como haveria essa distinção? A circuncisão, que é o sinal e selo externo da aliança interna do meu coração. É isso que acontece na nova aliança.
Primeiro nós somos convertidos, primeiro nos é dada a fé, que é dom do Senhor. É pregada a palavra, eu creio, e eu crendo, eu sou justificado. O Senhor imputa a justiça de Cristo em mim. Então já há uma aliança que está firmada entre Deus, o Deus pactual, e eu que faço parte agora do povo de Deus. Só que eu não sou batizado no mesmo dia. Então vou ser preparado para o batismo, que é o sinal e selo externo da aliança. Aí alguém pode perguntar, mas os filhos aqui que são ordenados, veja, verso 11 do capítulo 17 de Gênesis, diz, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Veja, ele primeiro diz que é aliança, agora ele já não fala mais da aliança, ele diz que é o sinal da aliança. É o símbolo. É o que aponta para a aliança, na verdade, se deu no capítulo 15. Mas aqui é o símbolo externo da aliança. Este é o sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro que não for da sua descendência, será circuncidado. Ora, mas se é verdade que a aliança se deu no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão creu, isto lhe foi imputado por justiça, como é que, sendo este selo dependente da fé, agora Deus diz que uma criança de 8 anos vai receber a circuncisão? Não faz sentido, entende? Se o critério é que você possa ter fé para ser circuncidado, então a criança de 8 anos não tinha fé. Mas era circuncidada. Porque ela já nascia debaixo da aliança. Percebe? Os filhos dos crentes nascem debaixo da aliança do Senhor. E aí o manual de culto e os nossos símbolos de fé dizem, por isso os crentes da nova aliança não têm menos direito do que os crentes, os filhos dos crentes da antiga aliança. E por isso eles recebem o sinal e selo do batismo. Não porque eles tenham fé em si, mas porque eles nascem debaixo da fé dos seus pais. Eles nascem debaixo do pacto que Deus fez com seus pais, assim como era no Antigo Testamento. Então muda o caráter, a essência do sinal pactual, porque aqui a circuncisão era feita cortando a carne do prepúcio, né, no órgão reprodutor masculino, de crianças de 8 anos, e também dos adultos que se convertiam, porque o estrangeiro podia também ser circuncidado. E agora já não há mais a necessidade do corte para derramamento de sangue, porque Cristo derramou o sangue do Cordeiro. E quando ele derrama o sangue dele é perfeito. Não há mais necessidade do derramamento de sangue. O sinal pactual da antiga aliança era um sinal cruento. Havia a presença do sangue, mas os sinais pactuais da nova aliança não têm presença de sangue, são incruentos. Porque eles esperavam Cristo vir. Nós não esperamos, nós já temos a promessa consumada. Então aqui fica claro, a circuncisão, ela tem esse caráter pactual entre Deus e o povo. E a aliança, ela tinha alguns elementos muito claros. A aliança era o sinal que Deus era o seu Deus e eles eram o seu povo. Ou seja, Deus está criando um povo. Deus tinha dado uma língua a este povo. E Deus se revela pela língua hebraica no Antigo Testamento. Mas para fechar o conceito de nação, povo, língua, precisa de uma terra. Então Deus vai dar terra. No sinal da aliança, no primeiro sinal da aliança, que é a circuncisão, Deus institui a terra como parte da promessa. Então, no dia que eles são circuncidados, Deus diz, eu vou dar uma terra à descendência de Abraão. Então, com essa compreensão, voltando lá para Josué capítulo 5, você entende a necessidade de que aqueles homens fossem circuncidados. Porque a primeira geração que havia se rebelado no deserto, Deus disse a eles, vocês não entrarão no meu descanso pela sua rebeldia.
E assim Deus fez. Todos eles morreram no deserto. Mas o problema é, e os filhos que vão guerrear? Como é que eles vão guerrear em nome de Deus sem ter o sinal da aliança? Eles não vão fazer isso. Nunca diga que alguém guerreia em nome de Deus sem ter o sinal do batismo. Porque se é verdade que os filhos da antiga aliança não podiam entrar na guerra por Deus sem a circuncisão, e o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2 que o batismo é a circuncisão de Cristo, também é verdade que ninguém milita nas trincheiras de Cristo sem o batismo. Você não está arregimentado no batalhão de Cristo se você não tem o batismo. É o primeiro sinal de que você está no exército do Senhor dos Exércitos. Observe que não é apenas o sinal que vai lhe garantir que você está no exército de Deus. Porque muitos que morreram no deserto, aliás, todos, tinham um sinal. O sinal sacramental não é o sinal redentivo, mas aponta para a redenção. Então nós não devemos nos garantir no sacramento por si. Não é o sacramento que me tira do paganismo e me faz ser cristão como querem os romanos. Mas o sacramento aponta para a obra que aconteceu no meu coração. Lembre lá de Gênesis 15. Ele creu no capítulo 15 e o sinal veio no capítulo 17. Eu creio, eu dou testemunho da minha fé, um conselho avalia e então eu sou levado ao batismo. Mas Deus não permitiu que nenhum dos homens de Israel entrasse na guerra em seu nome sem ter o sinal do batismo. No caso da circuncisão. Eles vão precisar ser circuncidados. Aí perceba que a partir do verso 15 diz assim: porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Veja que há uma repetição muito clara, né? Não circuncidou, porque não estavam circuncidados. Por isso circuncidou, porque estavam incircuncisos. É uma repetição muito clara, evidenciando a necessidade da circuncisão como primeira arma para a guerra que eles vão enfrentar. E aí ainda continua. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Agora, perceba como o texto aqui, já bem para lá da metade da sessão, ele volta para explicar o começo. Uma das formas de você deixar o exército de Israel fraco era justamente circuncidar todo mundo. Vocês devem lembrar que 2 filhos de de Jacó, eles tiveram esse tipo de percepção lá em Gênesis. Quando eles quiseram matar um povo, eles convidaram aqueles homens para se circuncidar. Disseram: vai ser bom para vocês. Vocês vão deixar de ser nossos inimigos e passaram a ser nossos amigos. Então o que é que vocês vão fazer? O que é que Deus ordena? Se circuncidem. Aí eles foram lá e circuncidaram todo mundo. O problema é que a circuncisão é uma espécie de cirurgia. E aquela cirurgia, ela era feita sem anestesia e não tinha os cuidados, todos os cuidados que a gente tem hoje em dia com um pós-operatório, por exemplo. O texto fala de facas aqui no começo, né? Veja, verso 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra. Esse era o bisturi que era usado, faca de pedra.
uma pedra muito amolada, pegava o órgão reprodutor da criança com 8 dias e cortava a parte de cima. Isso aí era a circuncisão. Então, aquela pelezinha que era arrancada, muita dor ele sentia, não só na hora, mas nos dias seguintes. Então, nesses dias seguintes, foi justamente quando os filhos de Jacó se aproveitaram e tomaram a terra, numa ação violenta, maldosa e vingativa, né, que foi condenada pelo Senhor, inclusive. Mas aqui, o que está acontecendo é que Deus fez com que os reis dos cananeus primeiro se desfalecessem os seus corações, lembram? Verso 1, eles ficaram tristes, amortecidos, sem força para guerrear, para dar tempo dos filhos de Israel sararem. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo, porque o Senhor, Ele controla todas as situações da nossa vida. Quando nós parecemos estar fracos, Deus enfraquece ainda mais os nossos inimigos. Quando nós parecemos não ter força, Deus nos dá força. Deus nos dá tempo para recuperarmos. Quando a doença nos abate, é um tempo que Deus dá para a gente poder se recuperar em várias outras áreas. Deus controla o tempo. Então, enquanto estavam desfalecidos os corações dos reis, deu tempo de Israel se curar dessa pequena cirurgia feita na circuncisão. E eles recuperaram a força para a guerra. Fazer o que Deus manda não é perder tempo. Descansar no dia do Senhor não é perder tempo. Ah, porque meu concorrente está trabalhando hoje, pastor. O comércio dele está aberto, o meu está fechado, eu vou perder. Não vai perder. Na minha profissão, todo mundo trabalha no domingo, só eu que não trabalho. Eu estou em desvantagem contra a minha concorrência. Não está. Quem cumpre as ordens de Deus nunca está em desvantagem. O que eu preciso é aquietar meu coração. Eu preciso saber que Deus controla todas as coisas. E muitos dos que estão trabalhando hoje e pensam estar ganhando mais, estão perdendo. Porque você está sendo aqui tratado pelo Senhor no dia dele. Enquanto nós descansamos, o Senhor milita por nós. Então o texto continua, verso 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Veja, hoje eu tirei o opróbrio do Egito. Por que o opróbrio do Egito? Porque eles não estavam circuncidados. Porque isso é costume dos ímpios. Não querer ter o sinal e selo da aliança é costume de ímpio. E enquanto aqueles que se dizem crentes não buscam um compromisso sério com Deus, estão ainda no opróbrio do Egito. Há uma ligação direta entre a antiga e nova aliança em todos os textos, mas esse é muito claro. Eu estou tirando o opróbrio do Egito para que vocês possam guerrear em meu favor. Foi o que Deus fez? Deu o sinal e selo da aliança, a circuncisão. Só que esse é só o primeiro sinal. Vem o segundo agora, a partir do verso 10, observe. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães asmos e espigas tostadas. Percebe que não é a Páscoa e depois o batismo, mas aliás, a circuncisão, mas é a circuncisão depois da Páscoa? Assim como também não pode ser a ceia e depois o batismo, mas o batismo e depois a ceia. Porque um representa a entrada na aliança. A criança, ao 8º dia, era circuncidada. Os crentes trazem os seus filhos para serem batizados nos primeiros dias da vida.
Depois, eles faziam pública profissão de fé. Nós fazemos com que os nossos filhos façam pública profissão de fé. E então, eles participavam da Páscoa. E nós participamos da Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor. Ninguém pode se assentar a essa mesa sem ter o primeiro sinal e selo da aliança, que é o batismo. Ninguém se sentava para comer da Páscoa se não fosse circuncidado. Um declara: eu sou filho de Deus, eu nasci de novo. O outro declara: eu estou em comunhão e aguardo o meu Senhor. Isso só tinha sido celebrado antes, lá na saída do Egito. Capítulo 12 de Êxodo, você vê a Páscoa sendo celebrada. E agora, quando Deus está consumando a sua promessa, ela é celebrada novamente. No Novo Testamento, nós temos, lá em Apocalipse 19, primeiro, nos textos tanto dos evangelhos quanto lá em 1 Coríntios 11, Jesus diz assim: eu não comerei deste pão, nem beberei do cálice, até o dia em que o hei de beber novo. Até o dia. E aí lá em Apocalipse 19 fala que nas bodas do Cordeiro, ele vai servir uma Páscoa, uma ceia para o seu povo. Promessa e cumprimento. Na saída, celebraram a Páscoa. Na chegada, celebraram novamente. Nós estamos no caminho, celebrando a ceia do Senhor. E lá, nas bodas do Cordeiro, nós vamos ter uma refeição pactual, quando Deus disser: está consumada toda a minha obra. Não tem o que temer, irmãos. Porque o que nós estamos passando aqui não é novo. O que nós estamos passando aqui, os nossos pais na fé passaram. No Egito, no deserto, na entrada de Canaã. Os inimigos, eles devem estar com medo. Eles precisam estar com medo. Vocês acham que dorme bem quem se levanta contra o Senhor? Você acha que tem paz na vida quem se levanta contra a igreja? A igreja é a menina dos olhos de Deus. O Senhor diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Você acha que Ele vai deixar em paz alguém dormir tranquilo, se levantando todos os dias contra a igreja de Cristo? Não vai. Juízes, promotores, governadores, presidentes, ministros de Estado, todos eles dormem todos os dias. Sempre com temor. O que é que Deus vai fazer contra mim? Você não sabe. Nós não temos acesso às informações dos detalhes. Mas a Bíblia diz que esses homens têm medo até da folha que cai. Eles não têm paz na vida, irmãos. Podem ter carros importados, podem ter poder, podem mandar prender e mandar soltar. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, morrem de medo da igreja. Então não é possível que a gente também esteja com medo. Não é possível. Se eles estão com medo, é porque Deus está nos dando tempo para nos prepararmos para a batalha. E ela vai vir. E como Ele nos dá armas? Batismo, ceia do Senhor. Ou seja, preparação diária, semanal, para enfrentar as guerras da nossa vida. Segunda-feira está aí. Quem está na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo sendo alimentado hoje, amanhã tem condições de guerrear. Agora, quem está fraco na fé vai estar tão temeroso como os reis dos amorreus e dos cananeus. E aí, para finalizar, o texto diz o seguinte, no verso 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Informação detalhada do que aconteceu ali a respeito do maná.
Eles vinham comendo maná desde a saída, desde que atravessaram o Mar Vermelho. Todo dia caiu maná. No sexto dia caía maná em dobro. Mas agora vai ser a última vez que eles vão comer. O pão não vai mais cair do céu. Como é que eles vão comer? Eles vão trabalhar na terra. As providências extraordinárias de Deus não são melhores do que as providências ordinárias. Não são. Você contar um grande livramento de Deus é uma bênção. Né? Acidentes, um avião que você ia pegar e, por obra da providência de Deus, você não pegou aquele avião e aquele avião caiu. É claro que você vai agradecer a Deus. Mas todos os aviões que você pegou e não caíram, também devem ser alvos da gratidão. A providência ordinária não é menor do que a providência extraordinária. Se Deus faz pão cair do céu, ou se Ele te dá um emprego para você conseguir o pão, é o mesmo Deus que dá. Mas Ele não vai dar pão do céu quando você pode trabalhar. Isso é uma verdade. Lembre-se que durante a passagem deles pelo deserto, muitas vezes eles chamaram o maná de pão vil. Lembram? Eles reclamavam do maná. Mas Deus não cedeu aos caprichos do seu povo. Ele continuou dando maná. Vocês não querem, mas vão comer. É igual aos nossos filhos, né? A gente bota na mesa, eu não quero comer isso. Não quer não, mas é o que tem. Não se levante para dar ao seu filho o que não está na mesa. O que está na mesa é o que tem na casa. E foi isso que Deus fez, como um bom pai faz com seus filhos. E aí, no dia que ele resolveu entregar a terra, ele disse, pronto, a partir de agora vão lá trabalhar. Eu não vou dar mais pão a vocês. Não cedeu aos caprichos tolos deles, pedindo um outro pão, mas passaram 40 anos comendo o mesmo pão e tendo que agradecer a Deus. E agora, quando eles vão entrar na terra, não tem mais pão do céu. Agora vocês vão trabalhar e eu vou dar o pão a vocês. Aquele que está desempregado, que precisa da ajuda diaconal, não pode se desfazer dessa ajuda. Porque é o pão que Deus está fazendo descer do céu diretamente para você. Mas assim que você consegue um emprego, assim que você consegue se livrar daquela necessidade, você tem que chegar para a diaconia e dizer, muito obrigado. Existe um outro meio que Deus providenciou para a minha casa de eu adquirir o pão. Eu vou trabalhar. E assim Deus sustenta o seu povo nas batalhas. Geralmente na guerra, isso aqui para finalizar, geralmente na guerra, os soldados são dispensados dos serviços religiosos. Por um motivo muito óbvio. Eles estão tentando se livrar das balas, né? Então não dá para parar e ir para a igreja. Mas nesse exército aqui, eles não foram dispensados. Nessa batalha, eles não foram dispensados. Eles iam guerrear, mas precisavam se circuncidar e precisavam participar da Páscoa. Tem uma guerra lá fora. Existe uma luta sendo travada lá fora, e assim que você sair daqui, você vai voltar para ela. Você é um soldado que foi chamado para continuar os serviços religiosos enquanto guerreia. Tá a bala passando para um lado e para o outro e você orando. Bomba caindo de todo lado e você lendo a palavra. Pancada de um lado para o outro e você levando o ensino da palavra de Deus para a sua família. Porque senão, qual é a guerra, qual é a arma que você vai ter para enfrentar essa guerra? Seus filhos precisam aprender que a guerra
espiritual se vence com armas espirituais. E nós não somos dos que retrocedem. Que Deus nos dê força, irmãos, para usando das armas que o Senhor nos capacitou para tê-las e utilizá-las. Ele nos faça vencedores em Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós sabemos, Senhor Deus, que há uma luta diária que travamos dentro e fora de nós. E que sozinhos, Senhor Deus, não podemos ser vencedores. Mas que se o Senhor nos der em Cristo a força necessária, nós venceremos, como venceram todo o povo de Israel. Ó Senhor, faz com que os nossos inimigos eles estejam com o coração desfalecido hoje. E que nós possamos, Senhor Deus, avançar o Teu reino. Usa-nos para isso, Senhor. Dá-nos coragem para isso. Para que assim o nome do Senhor seja exaltado. E nós possamos cooperar com a vitória do Senhor. Em Cristo nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para